Nós tivemos umas fotos, né, de uns jacarezinhos, né, andando aqui na lagoa, na orla. E nós também tivemos outro episódio de um jacaré nas trincheiras, né, onde ele foi resgatado pela Secretaria de Zoonoses e Meio Ambiente. Então nós solicitamos, mandamos um ofício ao Corpo de Bombeiros de Balsas, porque eles têm uma equipe especializada, né, para que nos auxiliasse a monitorar o local, para ver se realmente existia a possibilidade de estar realocando esses animais, né? Nós temos aqui próximo a São João dos Patos o Parque Estadual de Mirador. Lá conta mais de 10 lagoas, né? Especialmente para esses animais silvestres, né? Uma área preservada. Mas o Corpo de Bombeiros esteve aqui, na realidade vai ficar até amanhã, e foi constatado que o que aconteceu foi um caso isolado, e que nós recebemos um treinamento, tanto a Secretaria do Meio Ambiente quanto a equipe de zoonoses, para que se vier aparecer algum jacaré ou qualquer outro tipo de animal peçonhento, a gente esteja preparado para ajudar na captura e realocação desses animais. Então os jacarés vão continuar aqui na Lagoa dos Patos? Eles vão continuar porque aqui é o habitat deles, eles nasceram aqui, né? E de certa forma eles não são uma ameaça. A população, o pessoal pode ficar tranquilo, pode continuar fazendo as suas caminhadas. Eles são animais extremamente silvestres, eles não saem de dentro da lagoa. Eu acho que as pessoas que caminham, né, aqui todos os dias podem confirmar. Então o Corpo de Bombeiros ele vai ficar aqui até amanhã monitorando, e se houver a necessidade, né, se houver a necessidade, a gente vai fazer a relocação desses animais. Mas assim, a gente só pode tirar o animal do seu habitat natural, de onde ele nasceu, se realmente houver necessidade, porque você vai estar causando um estresse no animal, você vai estar levando ele para outro local, então tem a reabilitação, né? São vários fatores que influenciam isso. Então se a gente puder deixá-los aqui, onde é o habitat natural deles, a gente vai continuar preservando esse local. Certo, nós estamos aqui em São João dos Patos já desde ontem fazendo esse monitoramento. A gente chegou por volta do meio-dia, fizemos aqui o reconhecimento da área da lagoa, que é o habitat dele, onde ele é mais avistado. Olhamos outra área ali que os habitantes próximos aqui da lagoa nos levaram, nos mostraram lá algumas áreas abrejadas onde já foram avistados alguns jacarés maiores. E a gente também colocou aqui algumas iscas, colocamos aqui alguns pedaços de carne para ver se eles iam sair do habitat dele e ver mais ou menos assim, tentar estimar mais ou menos a população dele. E o que a gente percebeu é que o comportamento dos jacarés aqui, eles são bastante ariscos, então a possibilidade deles sair da lagoa é muito mínima, visto que a gente botou vários pedaços de carne aqui para eles poderem sair, para se alimentar, para ver se a gente conseguia flagrar eles saindo da água, e na verdade aconteceu o contrário. A maior parte das iscas que a gente colocou aqui, elas continuam aqui, ou seja, eles saíram muito pouco. Até mesmo as iscas que a gente colocou dentro da água, eles não chegaram a comer muito. Aí, então a gente vê que o comportamento deles assim é mais silvestre mesmo, mais selvagem. Eles não estão assim tão habituados com a convivência humana, eles não estão habituados com isso. E a gente conversou também com os moradores aqui ao redor da lagoa, vários moradores aqui que moram há 15, 12 anos, o mais novo que a gente conversou aqui, que da lagoa, mora aqui há 5 anos, e todos eles relataram pra gente a mesma situação, que o jacaré é uma vez ou outra que algum é avistado, que eles não têm o costume assim, de sair de dentro da lagoa, e quando eles veem pessoas, a tendência deles é fugir de volta para a lagoa, se esconder, visto que eles são animais selvagens, então eles evitam ao máximo o contato com o ser humano, que para ele é uma possível ameaça. Então ele dificilmente ele vai ter essa atitude de sair da lagoa para procurar alimento, visto que aqui já é o habitat dele, que aqui já tem a oferta de alimento necessária para ele. Mas se necessário fosse, por acaso acontecer, de eles começarem a sair da lagoa, a gente vai fazer o trabalho de captura e vai realocar esses animais. Mas por enquanto, pelo que a gente viu aqui dos hábitos dele, do comportamento dos animais, eles não são animais assim que são muito habituados com a convivência humana. Então a tendência deles, quanto a sair do habitat deles, é muito mínima. Até pelo que a gente confirmou com o relato dos habitantes aqui. Não há nenhum perigo para a população, né?
Não, não é perigo para a população. Na verdade, a população é um perigo para o jacaré. É o contrário. O que a gente percebeu é que o caso da trincheira foi um caso isolado. Na verdade, eles não foram para esse bairro intencionalmente. Na verdade, eles estavam numa área de açude que é aqui próximo, que a gente vai visitar daqui a pouco. E que, na verdade, eles chegaram até esse bairro devido o inverno ele ter sido muito bom e ter se criado essa rota de acesso para eles. Porque eles estavam no açude, do açude eles pegaram esse caminho do Sangrador e acabaram chegando nessa região do bairro Trincheira, onde tem várias casas invadindo o habitat deles. E aí a tendência é eles aparecerem mesmo. À medida que o homem vai invadindo o habitat deles, à medida eles irem aparecendo com cada vez mais frequência. Mas a gente já conversou aqui com o pessoal da prefeitura. Eles estão estudando já uma forma de isolar esse caminho do Sangradouro, colocar uma grade, uma contenção, para evitar que esse episódio ocorra. Para que situações como essa que aconteceu, que motivou a nossa vinda até aqui, não se repitam novamente, que a população possa ficar tranquila quanto a isso, certo? A gente reforça a população que, ao avistar esses animais, tanto jacaré como outros animais, calangos, cobras, não matar esses animais. A gente passou um treinamento para o pessoal dos zoonoses, da Secretaria de Meio Ambiente. Estão capacitados para coletar esses animais e devolver o habitat natural deles. Então, a gente reforça a população, não matem. E assim que avistarem ou dentro de uma casa ou ao redor da lagoa, informar a Secretaria para eles fazerem a captura desses animais. Aqui nós estamos encerrando o nosso trabalho de monitoramento em São João dos Patos. Podemos confirmar que o jacaré em questão, que foi tirado fotos, foi divulgado nos grupos de WhatsApp, principalmente aqueles filhotinhos que foram divulgadas imagens ali próximo do meio-fio da Lagoa dos Patos, e aquele que foi capturado pelo Centro de Zoonose lá no bairro Trincheira, todos eles são da espécie jacaretinga, não da espécie papo-amarelo como se julgou antes, certo? E essa espécie de jacaretinga, na verdade, ela é uma espécie menor do que a espécie do jacaré papo-amarelo. Não descarta a possibilidade de existir jacaré papo-amarelo na região, mas todos os que nós visualizamos por foto, todos eles são da espécie de jacaretinga, que é uma espécie que atinge no máximo 2,5 metros de comprimento, no caso do macho. E a fêmea chega entre 1,40 e 2 metros. Ou seja, ele é um jacaré com um porte um pouco menor que o jacaré de papo amarelo. E outra coisa importante que a população deve saber sobre ele é que não precisa a população se assustar com a presença deles no local, porque naturalmente o jacaretinga ele tem um instinto natural de evitar o contato humano. Ele não tem esse instinto de sair do habitat dele se tiver oferta de alimento e se não tiver tanta superpopulação de jacaré no local. Quando nós estivemos lá na Lagoa dos Patos, fazendo o monitoramento, fazendo a vistoria, a gente pôde conversar com o pessoal da prefeitura que estava realizando a limpeza no local, e eles confirmaram que eles não conseguiram limpar toda a área porque tinha muita cobra no local, o que já descarta a hipótese de que existe pouca oferta de comida para eles no local. Ou seja, porque o jacaretinga ele se alimenta de cobra, de roedores, de rã, sapo, e também uma coisa muito interessante é que ele também se alimenta de vários moluscos, como por exemplo o caracol, que é transmissor da esquistossomose, da meningite. Ele se alimenta também desses moluscos, que são transmissores dessas doenças que afetam as populações humanas, como sendo hospedeiro de doenças que podem ser transmitidas pelo contato humano. Ou seja, na verdade, ele tem um papel muito importante para a população local, porque ele funciona como um controle natural dessas pragas, evitando que exista superpopulação, que exista um aumento indiscriminado dessas populações de cobra, de moluscos, de rãs, etc. Evitando que, como aconteceu já em vários municípios do Maranhão, até mesmo nas praias de São Luís, a gente teve casos em anos anteriores onde teve infestação desses invertebrados, que são transmissores dessas doenças que eu listei anteriormente. Então, na verdade, o jacaretinga ele é muito importante, ele é de extrema importância do controle dessas pragas para a população patoense.
E existem muitos casos de municípios, principalmente na região amazônica, em casos que a população ela caçou indiscriminadamente esses jacaré, tanto papo amarelo como jacaretinga, e houve um aumento significativo dos casos de pessoas que contraíram barriga d'água, esquistossomose, entre outras doenças. Ou seja, talvez se a gente retirar esse animal do seu habitat e levar para a reserva do mirador ou para outra reserva, pode acontecer o efeito contrário. A gente pode achar que está resolvendo um problema, mas na verdade está criando outro problema maior. Caso esses animais sejam retirados daqui, o que vai acontecer é que esses outros animais menores, que são presas do jacaretinga, eles vão crescer populacionalmente, vão se tornar com a população mais volumosa, mais numerosos, e podem aumentar na cidade casos de pessoas que contraíram essas doenças que eu listei anteriormente. Ou seja, ele é também de extrema importância como um regulador natural desse tipo de animais na região, evitando que a população ela contraia indiscriminadamente essas doenças. A gente conversou, a gente teve contato com vários locais, como por exemplo áreas abrejadas, a gente foi no açude, a gente vistoriou, monitorou lá a área do sangradouro. A gente pôde perceber ali que o curso é possível de se instalar grades de contenção para evitar que episódios como o do bairro Trincheira se repitam, para que não aconteça de que jacarés eles venham a sair do seu habitat, do açude, por engano, e venham a invadir residências ou habitações humanas. No caso que aconteceu no bairro Trincheira, provavelmente foi isso que aconteceu. O jacaré estava no seu habitat, ele acabou pegando um curso d'água através desse sangradouro e acabou indo parar numa região próxima de habitações humanas, e na tentativa de retornar para o habitat dele, ele acabou invadindo o quintal de uma residência. Ou seja, não foi porque ele estava procurando sair do seu habitat, mas porque ele saiu por engano, achando que estava no seu habitat, achando que ele estava no curso d'água normal, e na verdade ele estava indo para longe do seu habitat. Tanto é que a gente não monitorou mais durante ontem, a gente fez outro monitoramento, a gente percebeu que não houve mais casos, a gente não recebeu chamadas de pessoas afirmando que jacarés entraram em suas residências. Então a gente acredita sim que foi um fato isolado e que mediante a instalação de barreiras de contenção no curso desse sangradouro, esse episódio dificilmente irá se repetir novamente, certo? Então a gente pede para a população, para caso seja avistado novamente jacarés em áreas de habitação humana, que não matem, que chamem o centro de zoonose. O pessoal, eles têm um treinamento, eles são capacitados para fazer essa captura e para levar o animal em segurança de volta ao seu habitat natural, uma vez que ele tem uma função de extrema importância no conjunto do ecossistema, no controle das pragas que a gente pode encontrar nessas áreas abrejadas, que são áreas muito propícias para a multiplicação dessas espécies, devido à oferta de alimentos ser muito grande e também ter muitas áreas abrejadas. É o ambiente perfeito para que essas espécies elas se multipliquem de forma exponencial. E se não houver esse controle populacional, ao invés de a gente resolver um problema, a gente pode estar criando outro problema pior ainda. Então aqui eu reforço novamente a parceria do Corpo de Bombeiros de Valsas com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que a gente está nessa parceria agora, e que se por acaso aparecerem casos novamente, casos mais graves, se por acaso houver superpopulação de jacarés nas lagoas e áreas abrejadas de São João dos Patos, a gente estará retornando para o município, iremos levar esses locais para áreas mais seguras, caso isso aconteça. Certo? O pessoal do Centro de Zoonose vai continuar na cidade fazendo esse monitoramento. Vocês podem acionar eles sempre que precisarem e eles irão entrar em contato com a gente para fazer o transporte seguro e a soltura desse animal caso seja necessário.